A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a virada do ano? Eu passei muito bem, graças a Deus. E eu espero que vocês também tenham passado bem, que tenham estado com pessoas queridas, que isso é importante. É importante nós estarmos bem. Nessa caminhada do deserto, teremos altos e baixos, como vocês já sabem. Mas buscar estar bem no momento de comemoração ou numa data importante é essencial. Hoje eu estou passando aqui para deixar algumas dicas para vocês de como a gente colocar os nossos sonhos, os nossos projetos nas mãos do Senhor, como a gente orar para a gente alcançar aquele milagre que a gente tanto busca e de que forma todos os anos eu faço. Eu já até falei para vocês aqui em alguns áudios que eu gravei, que todo ano eu escrevo no início da minha agenda aquilo que eu quero realizar durante o decorrer do ano. E eu escrevo assim, coisas aos meus olhos possíveis e coisas aos meus olhos impossíveis. Porque o impossível eu deixo para o Senhor, né? E o possível, eu faço o possível para ter. Então, o que eu faço? Eu coloco ali metas de 2023, metas de 2022. Inclusive, eu fui olhar as minhas metas de 2022 e, por incrível que pareça, é algo que eu não fico olhando. Eu vou ficar olhando se eu realizei. Não, eu esqueço. Eu entreguei para o Senhor, eu coloquei em oração, eu esqueço. E eu fui olhar, mais de 50% dos meus pedidos já haviam sido concretizados. E eu sei que o restante, eu já coloquei agora como meta de 2023 e adicionei mais pedidos, mais projetos que eu sei e eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai trazer para mim de alguma forma. Eu não preciso me preocupar. Então, eu olhando, né, o que eu coloquei ali no papel, o que eu escrevi, gente, até me emocionei. Falei, gente do céu, como o Senhor é bom. Eu nem lembrava mais do que eu havia pedido. Muitas coisas, né, eu sabia, lógico. Mas, assim, outras coisas que eu havia colocado, como, assim, aula de música para minha filha, aula de música tal. E hoje a minha filha está fazendo essa aula. Coisas que eu tinha colocado e eu já não lembrava, né? E o Senhor realizou. Eu fiquei tão feliz, tão agradecida a Deus. Então hoje eu quero incentivá-los a fazer anotar esses sonhos, esses projetos. Coloque na agenda ou vocês podem colocar num papel, num caderno, escrever, colocar como forma de cartinha, deixar na gaveta, colocar assim, metas, projetos 2023 e vai colocando ali o que você quer que o Senhor realize para você. Eu lembro que quando eu estava no deserto, eu coloquei, né, restauração de casamento e no primeiro ano eu não tive restauração no meu casamento. Só que eu coloquei assim, casamento restaurado definitivo. Por quê? Porque eu já havia voltado de uma restauração que não durou muito tempo, como eu falei para vocês, eu estava no meu segundo deserto, eu tinha medo de que acontecesse a volta e não a restauração definitiva. Porque a volta pode acontecer e depois o marido ir embora novamente. Eu não queria me decepcionar, eu já estava tão cansada de tantas decepções que eu não queria me decepcionar. Então eu coloquei ali a meta e coloquei assim, casamento restaurado definitivo. E no primeiro ano que eu coloquei essa meta, no primeiro ano do meu deserto, eu não tive o casamento restaurado. Eu tive uma aproximação que eu achei que era restauração, comemorei bastante, mas depois essa restauração não aconteceu, né? Durou muito, assim, a aproximação durou muito pouco tempo. E daí no outro ano, eu coloquei novamente esse projeto, eu coloquei esse desejo, esse sonho, né? Coloquei casamento restaurado definitivo. E o Senhor me agraciou naquele próximo ano com o meu casamento restaurado. Então eu quero dizer que mesmo que não aconteça naquele ano, é um projeto seu para aquele ano sim, é o seu desejo. Mas mesmo que não aconteça, não fique triste, porque vai acontecer. O Senhor vai trazer, o Senhor vai te dar esse milagre. E eu coloquei muitas coisas, eu lembro que nesses pedidos,
Eu coloquei passar em concurso público, eu passei. Eu coloquei assim, agora, nesse meu último, como eu tinha mudado de estado, eu não queria ficar nesse estado. Eu queria voltar para minha cidade. Então, não tinha assim uma meta definida no estado, né, naquela cidade. E daí, o que eu fiz? No primeiro ano, eu não coloquei nada em relação a isso. Só que depois, esse período, ele se alongou. E daí, eu coloquei assim, comprar a casa dos sonhos. Né? Eu ainda coloquei assim, comprar um sobrado. Eu coloquei o que eu queria. E o Senhor me concedeu isso de uma forma muito especial. Então, eu quero dizer a vocês que o Senhor, Ele cria caminhos. Quando você coloca esse projeto, e parece que quando você anota ali, você assina como se fosse um contrato daquilo que realmente você quer. E as coisas acontecem, o Senhor traz para você, o Senhor move pessoas, o Senhor traz algo novo e de alguma forma aquele sonho, aquele projeto, ele sai do papel e ele se concretiza. Eu digo assim que é algo assim maravilhoso, é algo assim que eu já venho fazendo há muitos anos, bem antes de entrar no deserto, eu fazia como metas. Agora eu coloco esses sonhos no papel, coloco em oração, entrego para Deus e o Senhor sempre realiza para mim. Né? O Senhor sempre traz. Então, eu quero dizer para vocês, coloquem isso, né? O que vocês querem, casamento restaurado, compra da casa própria, compra do seu veículo, aula de natação para filho, coloca o que você quer, aquele projeto. Às vezes é coisa tão boba que você fala, nem vou colocar, coloque, anote. Né? Porque muitas vezes nós esquecemos até dos nossos sonhos. A gente às vezes fica numa situação tão difícil que a gente esquece de sonhar. E a gente não pode esquecer de sonhar. A gente tem que viver um dia de cada vez, mas sabendo que o Senhor, Ele está aqui conosco e Ele nos dá a oportunidade de termos as coisas, de vivermos bem, né? De realizar os nossos sonhos. Então, vocês coloquem no papel, numa agenda, anotem, né? E de vez em quando, vocês vão, se você colocar ali na tua gaveta do seu trabalho, alguma coisa, de vez em quando você vai abrir, você vai olhar. Né? De vez em quando você estiver folheando a sua agenda, você vai olhar, né? E você vai lembrar aquilo ali. Quando eu vou alcançando algumas metas, eu vou até colocando assim, ok, realizado, ok. Então, o Senhor vai trazendo isso pra gente de uma forma especial. Coloca aquilo ali. Quando você for orar, você coloca, apresenta ao Senhor. Senhor, estou aqui em oração, em agradecimento, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pelo ano que passou, tantas lutas tivemos, mas o Senhor, em tudo, o Senhor apareceu. Eu quero colocar, Pai, aqui em 2023 esses projetos, que são projetos, são sonhos, muitos são obras de milagres, mas eu sei que o Senhor pode realizar. Se esse também for o desejo do teu coração, Pai, realiza para mim, né? Vai colocando aquilo ali em oração e vai falando aquilo que você quer. Coloque, fale o desejo, fale de que forma você quer. Não tem na palavra de Deus, não tens porque não pedes, e se pedes, pedes mal. Então você vai colocar e vai detalhar aquilo que você quer. Você vai colocar o Senhor. No meu caderno, eu anoto assim, tipo, como se fosse item, né? Item 1. Tananã, tananã, escrevo o que eu quero. Tem 2, vou colocando. E quando eu vou fazer essa oração, eu detalho para o Senhor de que jeito que eu quero, né? A cor que eu quero, de que forma eu quero. E eu lembro que quando eu cumpri horário de 8 horas, eu falava, eu queria trabalhar menos, né? Mesmo que eu trabalhasse 6 horas corridas, mas eu queria trabalhar menos para não ficar nesse de fazer intervalo e voltar ao trabalho, né, nessa correria que a gente fica. E eu coloquei trabalhar 6 horas por dia. Só que assim, na época era muito impossível, principalmente pelo cargo que eu tinha. Era impossível alcançar isso e eu coloquei. E gente, por incrível que pareça, quando o Senhor realizou isso para mim, eu fiquei tão feliz e tão agradecida, porque eu sabia que não era da mão do homem, era somente a mão de Deus. Se não fosse a mão do Senhor ali, me abençoando naquilo, eu não teria alcançado. Então eu digo a vocês, não esqueçam dos seus sonhos. Muitas pessoas estão no deserto tristes, cansadas, decepcionadas e acabam que não sonham mais, não tem mais projetos. Eu acho que você não tem que viver o passado para não viver naquela
tristeza, naquela depressão, muitas vezes, por algo que aconteceu e que você quer consertar e não pode voltar atrás. E não vivam também preocupadas demais com o futuro, naquela ansiedade, como vai fazer, de que forma vai fazer. Não, são projetos, são metas. Coloque, entregue nas mãos do Senhor e o Senhor fará para vocês. Né? O Senhor é dono de tudo, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, e eu falo isso, eu enalteço o Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é dono da prata, o Senhor faz tudo conforme o teu querer, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor criou tudo, né? O Senhor criou o céu, o ar que respiramos, então o Senhor é a pessoa mais capacitada para trazer, para realizar esse desejo para mim, principalmente quando é algo impossível, algo espiritual, crescimento na fé, restauração de casamento, porque são coisas que você, na sua capacidade humana, você não tem condição de fazer. O Senhor tem. Então você tem que pedir para aquele que pode fazer. Então coloque. Eu lembro quando eu estava no deserto, o primeiro pedido que eu fazia era a restauração do meu casamento em definitivo. A restauração da minha família, porque era o que era mais importante para mim naquele momento. Então coloque sonhos grandes, sonhos pequenos, viagens. E eu coloquei, quando eu estava no deserto, eu coloquei assim, restauração do meu casamento em definitivo. Coloquei assim, viagem em família. Porque quando meu esposo saiu de casa, ele ia sair de férias. Ele não queria viajar em família, sabe? A pessoa não queria projeto nenhum em família. Então eu entenderia quando houvesse essa restauração. E eu falei para o Senhor, eu vou entender que houve a restauração definitiva quando Ele me chamar para viajar em família. E aconteceu. Quando houve a restauração, nós fizemos uma viagem em família e vindo o convite da parte dele. Então eu soube que meu casamento, sim, estava restaurado em definitivo. Então, essas dicas que eu estou dando para vocês é algo assim que eu vivo. Isso daí eu vivo e eu posso dizer que dá certo. Né? Com Deus tudo dá certo, com Deus nós não temos perdas, com Deus nós só temos lucros. Muitas vezes você pode achar que é perda de tempo você ficar nesse caminho buscando pela restauração, mas não é. Olha o tanto de crescimento que você teve, olha o tanto de conhecimento. Hoje eu digo que eu conheço um Deus que eu não conhecia. Hoje eu conheço um Pai que eu era muito distante. Não que Ele era distante de mim, eu era muito distante. Mesmo sabendo que Ele existia, eu achava assim que Ele estava muito ocupado para ligar para os meus problemas, para as minhas causas. Mas o Senhor me mostrou completamente o contrário. Ele me mostrou que Ele é presente, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E Ele está comigo o tempo todo. Ou com quem eu posso contar 24 horas. E Ele me fortaleceu espiritualmente, Ele restaurou a minha casa, restaurou meu lar, me restaurou primeiro. E hoje eu só tenho gratidão. Então, nesse 2023, início de 2023, eu quero sim agradecer ao Senhor por tudo, e eu quero dizer que tudo é possível quando nós confiamos, quando nós entregamos e acreditamos principalmente. Então, coloquem essas metas, coloquem esses projetos. Lá no final do ano a gente conversa novamente para saber quais desses projetos, quais desses pedidos, dessas petições foram realizados. Então, essa dica que eu quero deixar para vocês e quero dizer que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E, com a confiança no Senhor, nós vamos prosseguir, agradecendo ao Senhor por tudo e crendo que esses milagres irão acontecer. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, tenham um feliz ano novo, tenham um excelente ano, tenham um ano de milagre. Nós já começamos bem, porque eu já recebi mensagem que houve casamento restaurado entre nós. Eu estou muito feliz, estou muito agradecida e eu sei que esses milagres só vêm da parte do Senhor. Amém? Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.